Fala, nação rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Notícias do Mengão. Antes de começar o vídeo, peço que você se inscreva em nosso canal, deixe seu joinha e ative o sininho de notificações para não perder nada do mais querido. E vamos com o vídeo aqui, os comentaristas da ESPN falando sobre a continuidade do trabalho de Vitor Pereira no comando do Flamengo. É isso, Bruno Vicari. A gente fala sobre esse Flamengo. Quantas perguntas, né? Quantas avaliações. Avaliações, pontos pra gente poder chegar nesse momento do Flamengo de agora, né? De negócios, de demissões, de contratações, de fase, de objetivos. O ano também não tá perdido, né? Não, Só calma, o começo calma. do ano foram duas competições que ficaram pelo caminho, mas ainda tem muita coisa pela frente. Tem Campeonato Brasileiro, tem a Libertadores, tem Copa do Brasil. Antes de tudo isso tem uma disputa aí no terceiro lugar. Então o Flamengo tá treinando, ou vai começar o treino já já. É isso, André Linares? Conta pra gente. É isso, Bruno. Daqui a pouquinho começando o treinamento. Geralmente começa a contar esses 15 minutos que a imprensa tem acesso quando os jogadores terminam de entrar aqui no campo. Então, daqui a pouquinho eles vêm para o gramado aqui do estádio FUS Rabat para dar sequência à preparação da equipe. Amanhã de manhã deve ter um novo treinamento justamente aqui, para aí sim a equipe ir à tarde para Tanger, como a gente explicou mais cedo. No final das contas, a FIFA, depois de um grande imbróglio, mudando a sede da partida do terceiro e quarto lugar, que a princípio seria preliminar da final aqui em Rabat, vai agora acontecer em Tanger. A justificativa da FIFA foi que foi uma decisão do país sede fazer essa alteração, entre outros motivos, para poder preservar o gramado do estádio que vai receber a final. Daqui a pouquinho os jogadores vêm para campo, mas a gente vai mostrando para vocês um pouco desse treinamento da preparação do Flamengo por aqui para esse duelo no sábado contra o Al Ahly, que ontem perdeu para o Real Madrid aqui em Rabat. É interessante, né? Porque a gente vê as cobranças e as dúvidas que a Roberta apontava ali na matéria. É começo da temporada, não tem um mês ainda de temporada, mas avaliações já são feitas por parte da torcida e cobranças são feitas. Já é um momento para isso? Não, mas é o Flamengo, né? Isso não é sazonal. Vai ter sempre um olhar desconfiado, ou talvez uma euforia exagerada, fora do tempo, e que acaba que vai se converter em uma depressão, em uma crítica. Eu acho que mas o pessoal que está no Flamengo sabe do tamanho do clube, e sabe disso. Que qualquer decisão pode mexer demais com o andamento desse transatlântico gigante que é o Flamengo. Para mim a coisa a decisão de troca de técnico, ela é arriscada e ela precisaria vir acompanhada, mudar o tempo do verbo, precisa vir acompanhada de convicção. Senão, ela não dura muito. Agora, eu acho que é perfeitamente aceitável você, assim, não quero renovar o contrato aqui, vou buscar uma outra opção. Isso é legítimo. Toda empresa tem esse direito. A questão maior é que talvez, aí vai a minha opinião, o momento, né, sabendo que logo depois de Copa do Mundo vai ter pouco tempo de preparação, você não vai ter grandes desafios internos no estadual, e 4 jogos ou 5, se o Flamengo tivesse vencido a semifinal, 5 jogos que podem determinar toda a temporada, vale a pena arriscar? As pessoas são pagas e bem pagas para tomar essa decisão. Pra mim, ou não, né? Ou não são pagas, porque na verdade é uma diretoria amadora. Que às vezes a decisão é assim, não, mas é a Gávea ou é o Ninho? Não, eu preciso falar mais alto que o outro lado. E às vezes não é uma decisão técnica. Outras apostas, como o Marra falou, foram feitas e deram certo. Nesse caso não, né? Então, é difícil, porque mesmo alguém que seja pago pode também errar. Sim. Claro. Ele tem que tomar decisões. Mas talvez pense um pouco mais de conhecimento da parte técnica do que está sendo feito. Vem cá,
Vamos pensar, será que vale a pena trocar agora? Olha essa situação aqui que a gente vai ter pela frente. Se contratar esse técnico especificamente, é só no começo de janeiro que ele vai poder trabalhar com esse grupo. Exato, e aí vai ter pouco tempo. Tudo isso pesa, gente. Não dá para garantir que um profissional vai acertar em tudo, mas que ele vai trabalhar sob uma outra perspectiva, a perspectiva técnica e não a emocional, porque, veja bem, o Marra está colocando, desculpa, Mari. Claro. É muito cedo porque o início de temporada do Flamengo é diferente. Porque, na verdade, esse início de temporada é um final da outra. É isso, ainda é temporada, O Flamengo... A temporada mesmo vai começar com o Libertadores. Vai começar com o Libertadores e Brasileiro. Com os clássicos no estadual. No estadual. Gente, e a sequência do Vitor Pereira, vocês viram? Agora, aí vai ter Botafogo, aí Recopa, aí Vasco, aí Recopa e aí Fla-Flu. E ali na frente já começa Libertadores e Brasileiro. Então, mas por que o Flamengo está começando o ano assim, com todas essas decisões? Porque ele foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Sim. Isso não pode ser um peso? Mas por que ele foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores? Porque tinha acertado no técnico que levou o time a esses 2 títulos, que era o Dorival. Dá para falar que tinha corrigido uma rota, né, Eugênio? Então, sim, se o técnico que foi campeão dessas 2 competições que fizeram o Flamengo chegar a essas disputas agora, não foi considerado capaz o suficiente para dirigir o Flamengo nesses desafios, quem será? Porque não bastaram os resultados, eles vieram. Se esperava algo mais. Não, quero o resultado dando espetáculo. Isso é muito difícil. Aí, quando não vem nem o resultado, quem pode garantir a permanência do técnico? E assim, o Vitor, ele já começa o ano como o profissional mais pressionado do futebol brasileiro. Sim. Ninguém é tão pressionado quanto ele. Primeiro, pelo cargo que ele ocupa. Qualquer pessoa já seria. Segundo, pela forma que ele chegou. Pela forma como chegou, né? De onde ele saiu, né? Porque, assim, tem também o peso da torcida do Corinthians em cima dessa análise, né? Tem, não pode claro, esquecer, são as 2 maiores torcidas, né? Isso, exatamente, né? Pela maneira, de onde saiu, por tudo que está envolvido. E esses resultados das 2 últimas semanas só pressionam ainda mais para essa sequência de 5, 6 jogos que você citou. E a nossa pergunta ali, ela tem dupla resposta. Vitor Pereira tem quanto tempo para acertar o Flamengo? Ou tempo nenhum? Né? Porque não tem tempo. A questão é, o Flamengo vai permitir que ele acerte? Acho que se a gente mudar, ele tem capacidade para acertar o Flamengo? Tem. Claro que tem. Ele não acertou o Corinthians depois de um tempo? Acertou. A direção tem convicção que depois de sair do Mundial, mesmo com um 3º lugar, gente, cá para nós, sair do Mundial, assim, não vai entrar para a história, ficar em 3º ou 4º, vai. Sair do Mundial, depois tem Recopa, 2 jogos e sequência de clássicos. A direção tem paciência para entender que a ideia dele ainda não foi assimilada? Eu acho que não tem. Sabe o que me pega? É apenas um achismo. A direção eu não tenho opinião. Não tem. Ou a direção vai de acordo com a pressão da torcida? Porque o torcedor não vai ter essa paciência. A paciência do torcedor explodiu agora, né? O torcedor não vai ter. É que eu fico pensando assim, fazendo essa reconstrução da história do Vitor Pereira. Faz sentido o Vitor Pereira ser técnico do Flamengo? Para mim faz. Para mim tudo é uma questão de timing. Porque assim, se o Flamengo tivesse contratado ele ali, acabou a temporada, já anunciou o Vitor Pereira, eu não sei se... Entende? Eu acho que o Flamengo, ele é um treinador... É mais difícil entender porque o Dorival saiu. Entender quem entra pro lugar dele, eu acho o Vitor Pereira um belo nome. Mas assim, eu entendo a questão do Dorival, de pensar assim, ele ganhou tudo com, né, ganhou não um brasileiro, mas ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. Ele poderia ter ficado, não seria uma grande questão, ótimo. Mas eu entendo quando a pessoa quer algo mais. Não sei se o mais é do estilo de jogo. Tá tudo bem, porque aí desce para aquela visão de futebol que você tem que vai além da taça, que é óbvio que é muito importante, né? Mas entendo, talvez você quer um estilo de jogo que pode ser até perpetuado. Às vezes quer construir com o Vitor Pereira o que talvez o Abel tem no Palmeiras. Ser 1, 2, 3 temporadas com uma filosofia ali. Show, eu entendo isso. Você está falando faz todo sentido. Mas eu acho que a única questão que pega é o timing. A escolha do Vitor Pereira não é um absurdo. Não, isso não é.
Ter tirado o Mas Dorival, é a pra mim, maneira. não é um absurdo. Mas a maneira como mas tirou o agora- Dorival foi, né? É isso, Mas eu acho que é o agora- timing e o contexto que isso foi feito. Você acaba pagando um preço muito alto. É isso. E aí, assim, já foi feito. Já tirou o técnico, já trouxe outro técnico, já tem consequências. A gente não tem a menor garantia de que o Dorival ganharia também o jogo. Não existe isso. Não. Mas, voltando àquela situação, vai esperar amadurecer o trabalho ou não? Então, a questão toda é, bonito o discurso seu, Mariana. Mas assim, tá longe de ser a realidade dessa diretoria do Flamengo. A vírgula vem, né? Talvez ela quisesse que isso tivesse acontecido com o Jorge Jesus. Fora isso, vamos lá, eu tô falando do Dorival, o Rogério Ceni foi campeão brasileiro pelo Flamengo. Nunca foi digerido internamente. Sim. Ele saiu do clube campeão brasileiro. Ele tinha rejeição Logo até depois, por grande parte da porque torcida, né, Eugênio? um cara que trabalhava lá no departamento interno falou que ele fazia isso ou aquilo, sabe? E aí, opa, manda embora. Sabe, não existe, pelo menos pelas práticas recentes, um plano de construir uma longevidade de técnico. Opa, não deu certo aqui, tchau. E tem mais. Há uma dificuldade de relação com o elenco. Você tem muitos problemas para mexer em certas peças do elenco do Flamengo. Então, a gente falava aqui antes do Mundial. Isso não do Vitor, de qualquer pessoa. Da diretoria. E a diretoria terceiriza isso pro técnico que chega. Sim. E o Paulo Souza foi vítima disso. Foi. Dá um jeito lá, porque... E aí, quem sai quando a coisa aperta? É o técnico. Entendeu? É muito difícil lidar com um grupo vencedor. Um grupo que está na história do Flamengo. Isso não é exclusividade do Flamengo. Isso aconteceu com o Barcelona recentemente. O grupo do Messi, do Piquet, Isso foi tema de entrevista coletiva semana passada de Klopp e Guardiola. É isso. Os dois falaram sobre Quando isso. você tem um grupo vencedor, é muito difícil mexer em certas peças. Antes do Mundial agora... O próprio irmão do Messi falou, né? O Messi não volta pro Barcelona, se ele voltar, o primeiro que sai